Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. A discussão sobre o quadro financeiro plurianual vem mais uma vez demonstrar que a Comissão Europeia e o Conselho Europeu continuam a não querer investir no progresso social e ambiental na Europa. Os cortes brutais anunciados nas áreas da coesão e da agricultura são prova disso mesmo. Mas são também cortes nas políticas que iriam beneficiar, por exemplo, a implementação do novo Pacto Verde. É por isso inaceitável que a Comissão Europeia e o Conselho Europeu venham agora usar uma estratégia de ameaça e chantagem sobre o Parlamento Europeu e sobre este Parlamento com uma nova crise institucional. E se essa crise ocorrer, será culpa exclusiva dessas instituições que, para continuarem a promover o investimento na militarização da Europa e na indústria de armamento, propõem cortes no envelope para a coesão em áreas que são fundamentais para o país. Esta proposta não deve ser aprovada pelo governo português, devendo-a vetar-se caso seja necessário. As pessoas migrantes e refugiadas são alvo de racismo e xenofobia. Constroem-se narrativas que promovem visões estereotipadas e preconceituosas que acentuam as divisões e estigmatizam. O debate sobre as migrações e asilo encontram-se refém de um discurso securitário. Promove-se uma Europa fortaleza, o reforço das fronteiras e a negação de direitos a refugiados e imigrantes. Isto é o avesso do discurso dos valores humanistas e dos direitos humanos que vinham do passado. Será que era tudo propaganda? Os centros de internamento para os refugiados, o acordo com a Turquia para o bloqueio dos fluxos vindos da Síria e da África Oriental e a criminalização das ONGs que tentam salvar migrantes no norte do Mediterrâneo, onde já perderam a vida 17 mil pessoas em pouco mais de 5 anos, revelam o modo como é feita a gestão das migrações. A quem procura a Europa, tudo é negado, incluindo o próprio estatuto de refugiado. A resposta ao desafio de criar uma Europa solidária, derrubando os muros que separam comunidades, mais democrática para todas as pessoas que cá vivem, passa pela adoção de medidas que promovam a humanização das leis da imigração, aprofundando a legislação existente de modo a eliminar práticas administrativas obsoletas e discriminatórias e que permitam regularizar os migrantes. Representam um compromisso com o trabalho e com os direitos dos trabalhadores, combatam o racismo e a xenofobia, de modo a assegurar a justiça social, garantindo assim a dignidade e os direitos das pessoas migrantes e refugiadas. Infelizmente, não são esses os valores que imperam nas escolhas que estão a ser feitas em Bruxelas. Isso ainda pode mudar e deve mudar. A União Europeia vai adotar as estratégias para a igualdade entre homens e mulheres. O debate que está em curso irá definir o modo como será integrada a perspectiva de género em todas as políticas e atividades e a inclusão de medidas específicas de promoção da igualdade. A igualdade entre homens e mulheres está longe de ser alcançada. O relatório apresentado pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género revela que nenhum Estado-membro conseguiu alcançar os objetivos. A diferença salarial entre homens e mulheres é ainda superior a 16% na média europeia. Esta diferença acentua-se de forma gritante quando se chega à reforma. As mulheres tendem a correr maior risco de pobreza e exclusão social, começando pelo desemprego, do que os homens. Há umas mais vulneráveis do que outras, por encabeçarem famílias monoparentais, por serem migrantes, racializadas, lésbicas, mulheres trans ou com deficiência. As tarefas domésticas continuam a ser responsabilidade das mulheres. De acordo com os dados de 2017 do Eurostat, em média, 79% das mulheres desempenham tarefas domésticas diariamente, enquanto apenas 39% dos homens o faz. Portugal é dos Estados-membros que maior desigualdade de género apresenta na divisão de tarefas domésticas. A violência contra as mulheres e a violência doméstica continuam a manifestar-se como um dos maiores flagelos das sociedades e como uma das mais brutais manifestações de desigualdade de género e da opressão das mulheres. Pelo menos uma em cada 3 mulheres com mais de 15 anos na Europa já foi vítima de um ou mais atos de violência. Erradicar a violência contra as mulheres e a violência doméstica tem de ser uma prioridade que saia do papel e que chegue à vida concreta das pessoas. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Tem a palavra